A paz do Senhor Jesus a todos e a todas, tenhamos todos um bom dia e uma semana excelente e agradável, abençoada na presença do nosso Senhor grande Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estaremos estudando a lição de número 4, cujo tema é A Construção do Templo enfrentou oposição. Igreja, Assembleia de Deus, o Senhor é nossa porção. Presidente, pastor presidente, Normande Umburana, pastora dirigente, Socorro Umburana, professora EBD, Marlúcia Osório. Estamos estudando as lições bíblicas da revista da CPAD, Jovens e Adultos. Estamos no terceiro trimestre de 2020 e o título da revista é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista dessa revista é o saudoso Eurico Bergstein. Então está aí novamente a lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. A oposição, ela sempre foi uma realidade presente e contínua na obra de Deus. Jesus ensinou a seus discípulos que eles não deveriam esperar facilidades. Ele diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Está lá em Mateus capítulo 10, versos 16. Nesse mesmo discurso, onde o Senhor ensinou os discípulos que não era para esperarem facilidade, ele diz que a oposição viria por parte de organizações religiosas. Está lá em Mateus 10, 17, que diz que acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Também oposição por parte do governo, está lá em Mateus 10, 18, que diz: e sereis até conduzidos até a presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Aleluia. Também oposição dentro da família, está lá em Mateus 10, 21, que diz: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então, igreja, oposição a gente vai sempre encontrar, mas aqui a gente percebe que mesmo com oposição, nós que somos servos do Senhor devemos ser persistentes. É o que nós vamos ver dentro dessa lição mais aprofundada. Então, lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo nos diz: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Está lá em Neemias capítulo 4, verso 6. Aí está citando uma passagem quando Neemias, na terceira leva do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, ele se encontrou e ali ele se propôs, Deus colocou no coração dele de que ele viesse construir os muros, edificar os muros de Jerusalém. E aí a gente tem uma lição que o povo inteiro estava com o coração inclinado a trabalhar. Eles se alegraram porque queriam trabalhar. O coração do povo se inclinava a trabalhar, ele estava totalmente dedicado ao trabalho na obra do Senhor. Os homens, eles trabalhavam duramente na obra do Senhor. Então, em um cenário de extrema oposição, a obra não pode parar. Neemias 4:1-3 expõe os sentimentos de Sambalate e Tobias. Eles ardiam em ira. Esse sentimento diabólico desencadeou algumas atitudes ofensivas. Atitudes tais quais eram: os que faziam a obra foram ridicularizados. Está lá em Neemias capítulo 4, versos 1. Os que faziam a obra foram depreciados e menosprezados. Está lá em Neemias 4, versos 2. Os que faziam a obra ouviram palavras de zombaria e desencorajamento. Está lá em Esdras, capítulo 4, versos 3. Esse texto, ele deve ser um incentivo à resistência, à perseverança, pois de tal oposição o coração do povo se inclina a trabalhar. Então, embora a gente seja ridicularizado, a gente seja menosprezado, depreciados, a gente seja zombados, desencorajados, mas que nós venhamos entender que a obra do Senhor não possa parar, não pode parar, que se nós estamos sendo zombados, depreciados, menosprezados, ridicularizados, desencorajados, podemos ter certeza e confiança que o nosso Deus está conosco, que nós estamos fazendo certo.
e que nós devemos continuar. Devemos ter essa confiança no Senhor, porque somente Ele é quem pode fazer e nos deixar com o coração inclinado a trabalhar a obra. Confiamos no Senhor, trabalhemos na obra, sem olhar para as perseguições, sem olhar para as injúrias, sem olhar pelas palavras que nos querem fazer parar. E nós vamos fazer a obra do Senhor em espírito e em verdade. E assim veremos o resultado final. A verdade prática desta lição, o que a gente tem que trazer para a nossa vida é que, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Na Bíblia, tem vários exemplos de oposição na obra ou às pessoas envolvidas na obra do Senhor. Por exemplo, a oposição de Faraó na libertação do povo da opressão do Egito. Está lá em Êxodo 5, versos 1 e 3. A oposição de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. Está lá em Números, capítulo 16, de verso 50, onde eles se oporam à liderança de Moisés. A oposição sofrida por Jesus da parte dos escribas, fariseus e saduceus. Está lá em Hebreus, capítulo 12, 3. A oposição dos judeus e dos falsos irmãos contra Paulo. Está lá em Atos 28, versos 19. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 26. A confiança em Deus deve ser a primeira atitude dos servos do Senhor, da igreja do Senhor, do crente. Em todos os episódios onde houve ferrenha oposição, em todos esses episódios que foram citados agora, e em todos os episódios que aparecem na palavra do Senhor, na Bíblia, todos Deus agiu em favor do seu povo e de seus servos. Foi Deus quem quebrou Faraó e julgou a terra do Egito. O Senhor fez a terra abrir para engolir Datã, Corá e Abirão. Jesus se sujeitou à vontade do Pai e Deus o exaltou, porque todas as coisas estão sobre a mão do Senhor Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 2, versos 9. Paulo venceu todas as oposições, mantendo firme a sua confiança em Deus. Está lá em Filipenses capítulo 4, versos 13. Então, quando a gente confia, a gente tem a certeza de que Deus dá a vitória, porque Ele vai lá com a mão de poder e trabalha para que o que está impedindo a obra dele de avançar caia por terra. E é assim que a gente tem que confiar no Senhor. Amém? Seguindo a sequência, vamos agora para a leitura diária, que se encontra na segunda-feira em Neemias, capítulo 4, versos 1 a 5, que diz que a oração é que vence a resistência. Vocês podem conferir depois nas Bíblias, nas vossas Bíblias. Terça-feira está em Neemias, capítulo 4, verso 6, que diz que o trabalho é quem vence a resistência. Quarta-feira está lá em Neemias, capítulo 4, versos 9, que diz que a vigilância é que vence a resistência. Quinta-feira está lá em Neemias, capítulo 4, versos 14, que diz que é a bravura que vence a resistência. Sexta-feira está lá em Neemias, capítulo 4, versos de 15 a 18, que diz que a precaução que vence a resistência. Sábado encontra-se em Neemias, capítulo 4, versos 18 e 19, que diz que é a união que vence a resistência. Então, se quisermos vencermos a resistência, devemos estar em oração, devemos estar na obra, em vigilância, sendo bravos e termos precauções e também vivermos em união. Assim venceremos a resistência. Amém? A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esdras, no capítulo 4. Iremos passear nos versos 7, 9 e 11, versos 11 a 13, versos 15, 16 e 21 a 24, que diz assim: E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Arfazaquitas, Tarpelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Lamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém,
e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Versos 15. Para que se o busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi naquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não se terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque crescia o dano para prejuízo. Porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então a gente percebe aqui que nessa passagem os opositores fizeram uma história, um argumento até o rei, para que o rei viesse cessar a obra do Senhor, e os que estavam na frente, no comando da obra, e os que estavam ali na obra, pararam por vários anos, como diz aí no versos 24, que diz que eles pararam até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Tanto tempo parado a obra, porque não confiaram no Senhor. E a gente não pode parar a obra, a gente tem que confiar no Senhor, por mais que venham opositores, por mais situações adversas que passamos, mas a obra do Senhor não pode cessar. Amém? O objetivo geral desta lição é mostrar que mostrar a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Então, só o que vai nos fazer vencer todas as resistências do maligno contra a obra do Senhor, contra a nossa vida, servindo ao Senhor, é a confiança no nosso Deus. Quando a gente confia, o maligno ele pode investir com tudo, mas cai por terra. Os objetivos específicos da lição é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Introdução. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Está lá em Esdras capítulo 3, versos 2 a 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, como a gente viu na lição anterior, o Senhor colocou no coração do povo que estavam na Babilônia para voltar para Jerusalém e primeiro restaurar o altar. E após a restauração do altar, eles começaram a festejar as festas, celebrar as festas, todas as festas que foram, aleluia, foram orientadas na lei de Moisés. Os holocaustos contínuos também foram oferecidos cada dia. A vida espiritual dos judeus estavam seguindo conforme a lei que Moisés deixou. Somente eles estavam esperando, aguardando o momento certo para iniciar a construção do templo. Eles estavam esperando porque tudo é no tempo do Senhor. Primeiro o Senhor estava dando tempo para eles restaurarem um altar, para eles poderem se restabelecer, se avivar. E aí sim começarem a reedificar o templo. O ponto central da lição diz que devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Há um texto bíblico que se encaixa perfeitamente nesse ponto da lição, que diz: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Está
está lá em Romanos capítulo 12, versos 11 a 12. Esses versículos, ele nos ensina como deve ser o nosso comportamento diante das dificuldades. A gente vai se encontrar com várias situações que vai nos querer fazer parar. Mas o que devemos fazer? Devemos preservar o zelo e o fervor com as coisas de Deus. Sermos fervorosos na obra do Senhor. Não podemos perder a alegria na esperança. Precisamos ser pacientes na tribulação. E precisamos também perseverar em oração. Não devemos parar. Nós temos que estar sempre ali com zelo na casa do Senhor, na obra do Senhor e fervorosamente, como estávamos no primeiro amor, como éramos no primeiro amor. Não perder jamais a alegria e a esperança, na esperança de que tudo vai acontecer, de que as promessas que o Senhor fez para a nossa vida vão se cumprir, de que iremos estar ao lado do nosso Deus, reinando junto com Ele, onde num tempo que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choros, e somente a alegria, gozo e a alegria de servir ao nosso Deus. Aleluia! Mas devemos estar seguindo sempre perseverante em oração e nunca, nunca, nunca desistir por conta da tribulação. Amém? Na sequência, nós vamos ver agora o tópico 1, que fala que os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Está lá em Esdras, capítulo 3, versos 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Então, depois deles terem restaurado o altar, então o Senhor preparou tudo, todo o material, para eles poderem começar a construir o alicerce e o templo do Senhor. E eles estavam muito animados para o trabalho. O coração deles estavam alegres e empenhados para poder restaurar o templo do Senhor. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, está lá em Esdras, capítulo 3, versos 10. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Esdras capítulo 3, versos 12 e 13. Então, eles fizeram uma solenidade de celebração quando construíram os alicerces do templo. Os sacerdotes estavam com suas trombetas, os levitas com os saltérios, e todos para louvarem ao Senhor, conforme Davi instituiu, para que cada um fizesse a sua obra. Assim também eles estavam com grande júbilo, alegria, contentamento. Suas vozes se ouviam de longe, muito distante, por conta do templo ter sido reconstruído. E a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Está lá em Esdras capítulo 1, versos 1 e 2. Convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16. A Igreja de Deus é um mistério, Efésios 5, 32, que não pode ser compreendido pelo homem natural. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14. Aleluia. Então, a reedificação do templo e o tempo da presciência divina, ou seja, a reedificação do templo foi tudo, estava planejado por Deus. Por isso que usa a expressão presciência divina, porque o Senhor já sabia, já estava na agenda do Senhor. O retorno dos exilados estava na agenda de Deus, fazia parte de seus planos e suas promessas de repatriar o povo de Israel na tão amada, na tão sonhada pátria prometida, terra prometida. A Babilônia não era o destino final do povo de Deus. Está lá em Jeremias capítulo 29, versos 11 a 14. Segundo a sua presciência e sabedoria,
Deus despertou o espírito de Ciro, como também o espírito dos hebreus, para que pudessem retomar a Jerusalém. O texto deixa várias evidências sobre essas ações divinas. Quais eram essas evidências? De que foi ele que preparou tudo. Se Deus preparou o coração de Ciro para entregar tudo, para fazer com que o povo tivesse o desejo de voltar, e entregou tudo, todos os bens, todas as riquezas, então ali já eram sinais de que Deus estava com eles e que eles deveriam voltar sim, acreditando no Senhor, acreditando que Deus era com eles e que tudo era um propósito do Senhor, deles restaurarem o altar e de construírem o templo e os muros de Jerusalém. Aleluia, glória a Jesus. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, Mateus 16, 18, e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus. Está lá em Efésios 2, versos 22. Ele quer que a gente tenha esse sentimento de reverência pela igreja do Senhor. A gente não pode estar aí expondo uma falha, um erro, uma queda do irmão, porque não é isso que a gente veio fazer aqui, não é essa a nossa missão. Nós temos que reverenciar a igreja do Senhor, e nós fazemos parte da igreja do Senhor, porque nós somos a morada de Deus. Veja lá também em Êxodo capítulo 3, verso 5, Salmos capítulo 89, verso 7, Eclesiastes, verso 5, ou capítulo 5, versos 1, perdão. E o Espírito Santo, ele quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra, Efésios 3:10. Então, tudo que a gente passa aqui na terra, toda prova, toda aflição, é o Senhor nos preparando, nos adestrando, para que nós venhamos ser um instrumento, um canal de bênção na vida de muitos. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Está lá em Marcos capítulo 3, verso 34. Então, para cada um de nós, o Senhor tem um trabalho, nós temos uma missão, e essa principal missão é levar a palavra do Senhor. Alguns vão ser usados para contar testemunho, alguns usados para louvar com louvor, outros pregando com a palavra do Senhor. Mas o Senhor vai usando cada um de uma forma, mas que somos preparados para isso. Não é pela nossa força, é pelo Senhor, pelas mãos dele, pelo poder dele. Os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Então, a gente viu que Deus, ele moveu o coração do povo para contribuir para a reconstrução do templo. Deus moveu o coração para que ele resistisse, o rei, para que ele restituísse ao povo todos os tesouros que foram saqueados do templo de Deus. Está lá em Esdras capítulo 1, versos 7 a 10. Então Deus também, ele preservou o povo, os livrando dos perigos, dos salteadores durante a viagem do retorno. Está lá em Esdras capítulo 2, versos 1 e 2. E Esdras capítulo 8, versos 22. Então, Deus preparou para que Ciro, ele preparasse tudo, contribuísse e devolvesse todo o tesouro que foi saqueado do templo do Senhor. E também preparou livramento para que nada fosse tomado deles durante o caminho. Então, mostrou que o Senhor, ele estava com eles. E com tudo isso, todo o povo trabalhou e celebrou em uma reunião solene, por conta da conquista que foi a construção dos templos. Vamos lá para o tópico 2, que diz que os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então, como a gente viu no início, enquanto igreja do Senhor, nós vamos sim encontrar pessoas que vão se opor à obra do Senhor, à nossa vida na obra do Senhor, à nossa luta na obra do Senhor. Vamos encontrar opositores, sim. Mas nós temos que ter confiança no Senhor. Assim como o povo, quando o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias para falar que que Deus estava com eles e que eles deveriam sim continuar e não ter parado na construção do templo. E a gente vai ver isso agora, falando um pouquinho sobre os opositores e em seguida que Deus estava sim com eles. Então vamos lá no item 1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos.
Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Então, quando o povo de Judá saíram lá de Jerusalém, os samaritanos, eles tomaram as terras e foram morar para lá. Passaram a morar nas terras de Jerusalém. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria. Então ali teve uma mistura de povos lá em Samaria. Tinha povo Israel com mistura, casados com outros povos, e se uniram com outros povos. E depois de ele ter levado essas 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria, tá? Em 2 Reis, capítulo 17, versos 23. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. 2 Reis, capítulo 17, versos 23 a 33. Perdão aí por um erro, tem um hífen. Então, a gente sabe que quando o reino de Israel foram divididos em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte ficou com Jeroboão e ele deixou de seguir a Deus e construiu um Deus pagão e fez com que o povo se desligassem do Senhor e viessem a cultuar, a idolatrar outros deuses. E junto com esse povo de Israel, outros povos se uniram a eles e lá viveram em Samaria. E esses povos que foram habitar quando o Senhor levou cativo através da vida do povo da Babilônia, levaram o povo judeu em cativo. O povo de Samaria, eles foram todos morar, os samaritanos foram morar lá em Jerusalém. Os samaritanos, eles tentam frustrar a construção do templo, tá? Em Esdras, capítulo 4, versos 4 e 5. Então, a maldade dos samaritanos levou a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Está lá em Esdras capítulo 4, versos 12 e 13. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Esdras capítulo 4, versos 21. Esse texto aí está na leitura em classe, que a gente leu agora há pouco. Então, a gente percebeu que os opositores, eles criaram acusações mentirosas contra o povo judeu. E o rei, quando recebeu aquela carta com injúrias, com falácias em relação ou contra o povo judeu, ele fez com que parasse ou cessasse a obra do Senhor. Então, os samaritanos que estavam entre os moradores da terra, eles se opuseram à construção do templo. Então, assim a gente percebe que muitos do que dizem ser crentes, estão ali se opondo à obra do Senhor e, na verdade, não estão sendo verdadeiros. Quantos e quantos dentro da casa do Senhor que se dizem ser servos de Deus e estão contra a liderança, estão contra a obra do Senhor. E aí a gente vê que os samaritanos estavam contra os moradores de Jerusalém, contra a construção do templo do Senhor. Aleluia. Os opositores da obra de Deus, eles mascaram suas más intenções com palavras nobres. Está lá em Esdras capítulo 4, versos 1 em diante. O versículo 1 os chama de adversário. Esta era a natureza daqueles homens maus. Seus discursos de compartilhar a mesma fé e oferecer ajuda era falacioso, eram só de boca. Essas preleção que somos todos irmãos, ela fala dele que todos eram irmãos, era uma armadilha que objetivava ganhar a afeição do povo de Deus, para depois desviar os fracos e atacar a liderança. E é o que acontece hoje. Quantos e quantos estão atacando ali os fracos, atacando a liderança, para desviar da obra, do projeto do Senhor. E a igreja deve apoiar a liderança constituída por Deus no combate a esses homens opositores da obra. Os opositores da obra de Deus investem seus recursos com a intenção de fazer cessar a obra, e os que nela trabalham, está lá em Esdras capítulo 4, verso 5. Eles contrataram pessoas para os ajudarem a atacar a liderança do povo e os trabalhadores. O versículo 5 diz que fizeram isso
todos os dias de Ciro até o reinado de Dário. Eles tentaram ali fazer parar a obra do Senhor, mas a igreja não pode ceder diante da persistência de tais homens maus. Eles buscam com ferocidade destruir a igreja, porém Deus, o dono da obra, ele é maior do que eles. Aleluia. Os opositores da obra de Deus, eles usam a mentira e a calúnia como arma para atacar a igreja. Está lá em Esdras capítulo 4, verso 6. Nos dias atuais, essa velha estratégia ainda é usada. Os opositores do reino maliciosamente recheiam seus discursos de benfeitorias, de piedade e humildade para maquinarem a mentira e a calúnia. Eles tentam descredibilizar os homens de Deus para fragilizarem as ovelhas, por quanto uma ovelha sem pastor será presa fácil para os predadores. Então, quantos e quantos tentam afetar a obra do Senhor, fazendo panelinhas, chamando o grupinho e dizendo, não, aqui é melhor, esse ministério aí não presta, ou essa liderança não está sendo fiel, essa liderança está fazendo de errado, está indo contra a palavra do Senhor. E a gente tem que examinando as escrituras, a gente vê verdadeiramente quem é que está agindo de forma correta, quem é que está tendo a atitude correta. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus de Israel. Os opositores da obra de Deus, ele tem pressa de fazer cessar a obra, o trabalho da obra de Deus para quem serve a Deus. Está lá em Esdras capítulo 4, verso 23. Tais homens, eles não conhecem os limites, suas obras são más, seu coração está cheio de violência, os impediram a força do braço com violência, para ver. Eles usam até a força do braço para atrapalhar. Quantos e quantos estão aí lutando contra a obra do Senhor, contra as pessoas que estão trabalhando, evangelizando. Quantas pessoas estão aí levando a palavra do Senhor para os que estão aí presos no mundo do pecado. E tem pessoas que estão ali impedindo, criticando, julgando, fazendo com que a pessoa venha desistir, mas nós não devemos desistir, devemos seguir em frente, porque nós não estamos expondo o corpo de Cristo quando estamos fazendo dessa forma. Aleluia, estamos expondo o próprio Deus, quando estamos contrário à obra dele, contrário às pessoas que estão servindo ao Senhor na obra dele. Não devemos ser assim, como foi dito, a obra é do Senhor. Não devemos nos levantar contra a igreja do Senhor, não devemos nos levantar contra a liderança que foi constituída pelo Senhor. Nós devemos honrar a palavra do Senhor e o ministério que Ele nos entregou, exaltando e honrando todos os que estão na frente da obra do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Vamos agora para o tópico 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Então, por que eles pararam? Por que os judeus pararam de construir, cessaram a construção do templo do Senhor? A gente vai ver aqui. Os judeus, eles deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. E a autoridade superior que autorizou a obra foi o Deus Todo-Poderoso, e abaixo dele as autoridades eclesiásticas. Se Deus Todo-Poderoso entregou o ministério na mão de alguém para ser o líder, então essa obra tem que ser, aleluia, honrada, tem que ser apreciada e não ser apontada e não ser perseguida. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que ia assinar o decreto da construção do templo. Então, a ordem partiu primeiro de Deus, no coração através do rei Ciro, no coração dele, que era a maior autoridade da época, para que o povo voltasse para Jerusalém e construísse o templo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Então, quando os judeus pararam ali de construir o templo, como a gente viu na lição em classe, a gente viu que eles pararam por alguns anos, até o segundo ano do reino de Dário. Então,
esse momento eles deveriam ter recorrido a Deus e não ter parado. Então a gente vai ver aqui um pouquinho que toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Primeiro, nos dias do rei Ezequias. Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Segunda Reis, capítulo 19, versos 30, Segunda Crônicas, capítulo 32, versos 21 a 22. Então aqui a gente percebe a ajuda de Deus, Deus trabalhando pelos que estão confiando nele. Pode vir opositores, mas Deus está ali para agir. E a gente tem que ter essa confiança em Deus. Nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados, aleluia, glória a Deus, pelo rei, para pedirem socorro ao Senhor. Ver o texto em 2 Crônicas 20, versos 1 a 24. Deus guerreou por eles e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. Então, ao invés deles terem parado, eles deveriam ter confiado no Senhor e se inspirado no que aconteceu, no que eles viram que o Senhor fez no tempo do rei Ezequias, no tempo do rei Josafá, e não perderem a esperança. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Então, o que faz a gente parar é quando a gente está com a vida espiritual fraca. Quando a gente não tem vida espiritual, comunhão com o Senhor. Então, vai citar aí Zorobabel. Zorobabel era o chefe político do povo judeu. Até então, tinha confiado em sua própria força. Está lá em Zacarias capítulo 4, verso 6. Ele achava que ele sozinho, pela força dele, ele conseguiria. Mas não, a gente tem que entender que é pelo Senhor, que não é a nossa força, e sim a de Deus. Quando as suas próprias forças se esgotaram, ele não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Aleluia, glória a Jesus. Então, a gente não pode pensar que é com nossa força que a gente vence. Não, de jeito nenhum. Aleluia, que a força ela vem de Deus. Zorobabel, ele estava com a vida espiritual meio abalada, porque ele não confiou, ele não buscou em Deus, ele foi buscar suas próprias forças. E aí veio a dúvida, aleluia, a confiança nas próprias forças do líder do povo se viu esgotado e sem força para continuar. Zacarias 4,6. Se nos apegarmos à ideia de que o avanço do reino depende de nossa própria força, nós fracassaremos. Se nós estamos na obra, na frente da obra, se estamos com um ministério que é a obra do Senhor, nós não devemos confiar na nossa força. Nós devemos confiar no Senhor. Deus, por meio de Zacarias, disse a Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E isso o Senhor está nos dizendo agora, que não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo dele, é pelo Espírito que nós vamos conseguir levar a obra adiante, é pelo Espírito que nós vamos conseguir fazer com que almas venham se render aos pés do Senhor, é com o Espírito, através do Espírito Santo, que nós vamos concretizar a obra do Pai em nossas vidas e na vida dos nossos, e poderemos dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas é pelo Espírito do Senhor, não é pela nossa força. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estavam com suas vestes manchadas. Está lá em Zacarias capítulo 3, versos 3. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. 1 Timóteo capítulo 3, versos 9.
Josué, como diz lá em Zacarias capítulo 3, versos 3, diz que, ora, Josué vestido de vestes sujos, estava vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então aqui, esses vestes sujas quer dizer, significa pecado. Ele faz uma alusão ao pecado. Então Josué estava impuro e ele teria que se limpar. Mas Deus, ele não estava rejeitando Josué. Não, o Senhor escolheu ele. Deus não me rejeita nem rejeita a igreja dele. Nós temos aqui apenas nos santificar, viver em santidade, trocar as nossas vestes, tirar a veste suja, a veste do pecado e nos revestir de santidade. E assim nós conseguiremos trabalhar na obra do Senhor e guardando a fé, que é uma pura consciência, porque quando a gente está fazendo a obra do Senhor, estamos na frente da obra do Senhor, mas estamos com pecado escondido, o Senhor não está conosco, a obra não avança. Faz como a lição foi dita na lição passada, é como uma tartaruga virada com a barriga para cima, onde os pés ficam se mexendo, mas não saem do lugar. E dessa forma é a obra do Senhor. Se estivermos com pecado, devemos confessar nossos pecados ao Senhor, vestir novas vestes limpas e seguir na obra do Senhor. E com certeza a obra irá avançar. As vestes manchadas, o sacerdote Josué estava com suas vestes sujas, que apontavam para a vida de pecado. O pecado minou a autoridade espiritual deste sacerdote e salopou sua confiança para buscar a Deus diante das investidas do inimigo. A igreja precisa buscar viver uma vida de santidade, porquanto o pecado conduz indubitavelmente o homem à derrota. É tempo de se despir das vestes sujas e vestir vestes novas. Está lá em Zacarias capítulo 3, versos 4. Nós devemos estar sempre buscando viver em santidade para que a obra do Senhor, aleluia, continue, para que a nossa consciência não venha fazer a gente desistir, parar. Porque se nós estivermos vivendo em santidade, nós estaremos com a consciência limpa e a obra do Senhor avança. Amém? Síntese do tópico 3. Os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e param a reconstrução do templo. Amém? Então não devemos resistir, não devemos parar a nenhuma oposição, a nenhuma obra maligna. Devemos construir, aleluia, o templo. Devemos fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos agora para o tópico 4, que fala a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então a gente vai ver aqui qual foi a situação, ou qual foi a maneira em que reagiram os samaritanos quando os judeus pararam a obra. Então vamos lá. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união, como a gente viu lá no início. O espírito deles estavam confiantes, estavam alegres para trabalhar. O povo tinha ouvido falar de que o Deus dos céus estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava o seu Deus? A igreja não pode parar. O trabalho que ela realiza não é dos homens, mas é de Deus. Zorobabel parou, mas os profetas profetizaram. A obra não pode cessar. Esdras capítulo 5, versos 1. A igreja avança em um cenário de oposição. Os inimigos se levantam e aparentemente parecem prevalecer, mas estes homens inescrupulosos verão a obra completa e terminada. Seus esforços serão debalde. Avante, igreja, semeie, regue, pois Deus é quem dá o crescimento e ninguém pode impedi-lo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Não há quem peça a obra do Senhor. A alegria dos samaritanos, os inimigos dos judeus, regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus, que haviam prendido Sansão, terminou em tragédia. Juízes 16, versos 25 a 31. A alegria dos sacerdotes, que alugaram Judas para atrair Jesus, foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Mateus 28,
versos 11 a 15. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo, e o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus, porque a primeira coisa que vem para nos fazer parar é o desânimo. E aí vem o desânimo de ler a palavra, o desânimo de orar, o desânimo de evangelizar, o desânimo de assumir responsabilidades perante a obra do Senhor. E nós devemos, enquanto crentes, lutar contra esse desânimo, porque é a maior arma do inimigo de nossas vidas. Aleluia, glória a Jesus. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Ageu, capítulo 1, versos 2, que diz assim... Capítulo 1, versos 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aleluia. Mas o Senhor levantou Ageu e mandou falar isso para eles, para que eles viessem entender que Deus estava com eles sim. Era um sinal de que Deus estava com eles e que eles deveriam sim construir o templo. B, outro sinal é que outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Ageu capítulo 1, versos 9. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir na casa de Deus. Ageu 1, versos 6, que diz assim, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, aleluia, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Aleluias, glória a Jesus. Então, estavam olhando mais para si, esqueceram de buscar a Deus, estavam buscando só construir suas próprias casas, deixaram a construção do templo, pararam em vez de buscar o Senhor, chegaram até deixar de cumprir com suas obrigações espirituais e de contribuir na casa de Deus. Letra C, talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Aleluia, glória a Jesus. Então, o Satanás, ele lança esse tipo de desânimo para a gente parar. Ele faz com que as pessoas venham se conformar, achando que ainda não é tempo de Deus. Então, se você foi chamado, faça a obra do Senhor. Se alguém possa vir até você e dizer que tu não foi chamado, não acreditar no teu chamado, mas siga em frente, porque isso é uma arma do Satanás para fazer você parar. Outras coisas podem vir para fazer a gente parar. Outra armadilha é fazer a gente cuidar das nossas coisas, priorizar as nossas coisas e esquecer da obra do Senhor. E a gente não pode priorizar, porque é outra armadilha do Senhor. A gente também não pode colocar as dificuldades na frente e esquecer de orar. A gente tem que orar. As dificuldades estão aparecendo, vamos orar, porque Deus, Ele é o Deus que nos dá resposta, Ele nos dá vitória. A gente não pode esquecer que o nosso Deus Todo-Poderoso é quem dá o crescimento e que ninguém pode impedi-lo. Como foi dito, está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, um planta, outro semeia, mas Deus é quem dá o crescimento. Se você foi chamado e a liderança lhe exaltou, pode ter certeza, você pode falhar em alguma coisa, mas quem vai lhe dar o crescimento é Deus. Ele é quem vai fazer você crescer. Ele é quem vai fazer a igreja do Senhor crescer. No ministério, na vida espiritual, através das provas, através das lutas, através da oposição. Mas a gente não pode parar. Confiar no nosso Deus que é todo poderoso, que tudo faz e tudo pode. Síntese do tópico 4. A oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Então, que não venhamos fazer com que a oposição nos venha fazer parar. Venhamos seguir em frente, lutar, fazer a obra do Senhor com todo o nosso coração, com amor, em espírito e em verdade. Para refletir,
A respeito de a construção do templo enfrentou oposição, responda. Como foi feito o lançamento dos alicerces do templo? Com solenidade. De que forma podemos considerar a reedificação do templo como resultado do reavivamento que moveu o coração do rei Ciro? Que povo vizinho a Israel tentou frustrar a construção do templo? Os samaritanos. Porque os judeus deveriam procurar o rei da Pérsia para assegurar a construção do templo? Porque os judeus deveriam ter recorrido a Deus? Porque Deus era quem os estava dirigindo naquele negócio. Aleluia. Neemias, Sambalate e Tobias. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós que fazemos parte da igreja do Senhor? Assim como Neemias, nós cristãos temos novos desafios em nossas vidas e também como igreja. Estamos entrando num tempo de mudança que envolve novos desafios e o Senhor conta comigo e com você. O Senhor não nos chamou apenas para ficarmos sentados nas cadeiras de nossas igrejas ou nos grupos nas casas. Veja o que está acontecendo ao seu redor, na igreja, na sua casa, no seu bairro, no meio da sua família. Que se levanta em nosso meio Neemias e caia por terra todo o espírito de Sambalate e de Tobias. A obra não pode parar. Deus conta comigo e com você. Amém? Agradeço a Deus em primeiro lugar, aos meus pastores, Normandi e pastora Socorro, Umburana, e a todos e todas que tiraram tempo para assistir esse vídeo até o fim. Que Deus abençoe a cada um de nós e que seu Espírito Santo nos ilumine, nos capacite, nos dê discernimento e sabedoria que vem dos altos céus. Amém? Agradeço mais uma vez a todos em nome de Jesus. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor. Amém?